Olá, iremos iniciar hoje a aula sobre raiz quadrada. Eu tenho uma raiz, certo? Esse símbolozinho ele é chamado de radical. Esse númerozinho aqui, ele é chamado de índice, certo? Ele pode estar aparecendo o 2 ou aparecendo nada. Quando não tiver nenhum número, quer dizer que aqui é 2, por isso o nome raiz quadrada, certo? E eu tenho esse númerozinho de dentro, que ele é chamado de radicando. E eu tenho o resultado dessa raiz, ele é chamado de raiz. Raiz de 9 igual a 3, pois 3 vezes 3 igual a 9. O que é que eu preciso saber para calcular uma raiz quadrada? Eu preciso saber multiplicação, a tabuada de multiplicar, certo? Com dois números iguais. Então, eu tenho aqui raiz quadrada de 1. Quanto é? 1, pois 1 vezes 1. Quanto é 1 vezes 1? 1. Então, esse númerozinho do resultado é o número que está dentro da raiz, certo? Então, se 1 vezes 1 dá 1, a raiz desse 1 é 1. Eu tenho, por exemplo, 2 vezes 2 dá quanto? 4. Então, a raiz de 4 vai ser 2. Por quê? Porque a raiz de 4 é a combinação de duas... Aliás, o número 4 é a combinação de 2 vezes 2. Aqui, qual é o número que vezes ele mesmo dê 9? Aí eu faço 3 vezes 3 dá 9. Então, a raiz de 9 é 3. Então, para eu saber a raiz quadrada, é só eu fazer as tabuadas dos números que são iguais um com o outro. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. 10 vezes 10, 100. Portanto, quando eu tenho uma raiz, o que eu vou fazer? Essas combinações aqui de multiplicação. Um número vezes ele mesmo. Aí, esses resultados aqui, se eles aparecerem dentro da raiz, o resultado será esse outro número. Por exemplo, raiz de 1, 1. Raiz de 4, 2. Raiz de 9, 3. Raiz de 16. Se 4 vezes 4 é 16, raiz de 16 é 4. 5 vezes 5, 25. Raiz de 25, 5. 6 vezes 6, 36. Raiz de 36, 6. 7 vezes 7, 49. Raiz de 49, 7. 8 vezes 8, 64. Raiz de 64, 8. 9 vezes 9, 81. Raiz de 81, 9. 10 vezes 10, 100. Raiz de 100, 10. Se eu passei de 100, certo? Então, eu sei que não é mais até o 10 vezes 10. Eu vou fazer números maiores. Então, eu vou fazer o cálculozinho, certo? 11 vezes 11 dá 121. Se eu fizer o cálculo direitinho na folha ou na calculadora, eu vou ter 121. Portanto, a raiz de 121, aliás, 121 é 11. Se eu fizer 12 vezes 12, dá 144. Isso eu estou colocando aqui porque eu já fiz a conta, certo? E também porque eu já sei que essas raízes vão ser esses valores, né? De tanto a gente fazer, a gente vai memorizando alguns. E aí você vai 13 vezes 13 para descobrir a próxima, 14 vezes 14, certo? Até achar. Então, dependendo da quantidade de números, se for com 3 algarismos, eu já sei que é depois do 10, certo? Que eu vou fazer as tentativas até achar. Então, é só isso. Aí, por exemplo, se é um número que não é essas multiplicação de um número por ele mesmo, então a raiz ela não é exata e vai ser uma conta que vocês vão calcular mais adiante, certo? Então, o que vocês precisam saber de raiz quadrada
é um número vezes ele mesmo, tem que dar o valor que está dentro da raiz. E o resultado será o número dessa combinação.